Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Dois versículos, nós vamos ler, versículo 13 e o versículo 20. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes andáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Oremos. Ó Senhor, estamos aqui reunidos na tua igreja que é o corpo de Cristo. Que orou a ti pedindo que todos fôssemos unidos, santificados, unidos e glorificados em teu nome. Neste momento, ó Pai, nós estamos aqui e devemos estar em comunhão contigo e em comunhão uns com os outros, para, de fato, termos testemunhas da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa todos aqueles que vão ouvir a mensagem de hoje à noite, que já ouviram a mensagem de manhã, que possamos juntos aqui, de uma vez por todas, estar celebrando a nossa unidade, a nossa comunhão contigo e com os irmãos. Tem misericórdia do teu servo, unge-o, para que fale de acordo com a tua vontade, a tua mensagem. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Então, meus irmãos, de manhã a mensagem foi baseada em João 17, a oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele ora pedindo a santificação, a nossa santificação, a santificação dos seus discípulos que ele ia deixar e aqueles que viriam a crer depois da morte dele, a unidade, todos sejam um, e a glorificação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje à noite, meus irmãos, sonhando uma coisa que para mim é muito mais importante que o número, uma comunhão dos irmãos, comunhão com Deus. Eu tenho ficado muito feliz nas quartas-feiras, nós temos mais gente do que temos hoje à noite. Nas quartas-feiras, num dos dois últimos grupos, porque nós estamos dividindo em grupos, nós fazemos o estudo do Salmo. Quarta-feira nós terminamos o estudo do Salmo 29, na próxima estaremos iniciando o estudo do Salmo 30. E a minha felicidade foi tamanha pelo fato de que os irmãos estavam lembrando de cada um dos irmãos
que estão passando por dificuldade. Lembrando com amor. Isso é muito bom. Nós passamos a entender que em reunião de oração, quando um ora, a oração dele é a oração de todos que estão presentes, que concordam com ela, com o amém final. Portanto, ninguém deve repetir os mesmos pedidos, porque os pedidos já foram feitos a Deus. Eu creio que isso estimulou os irmãos a começar a pesquisar os problemas que poderiam existir na igreja, e com os irmãos isso tem dado um resultado muito bom e que tem alegrado o pastor muito, porque esse é o meu sonho. Desde o início, meu sonho é ter uma igreja que seja reconhecida pelo amor que cada um tem pelo outro, pela comunhão. Aqui, meus irmãos, nós temos o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo para nós o que é que nos leva para perto de Deus e perto um dos outros. A Igreja de Cristo é um só membro, tem membros diferentes. Existem irmãos que louvam a Deus com salmos e hinos. Existem irmãos que oram de um jeito, outros de outra forma. Uns oram em voz alta, outros oram em voz baixa. Há igrejas eruditas, igrejas populares, igreja de classe média, igreja de classe alta. A igreja de onde eu vim, onde a maioria são agricultores de mãos calejadas, enquanto a igreja onde todos têm curso superior. Mas o que impressiona, e já naquela época da minha adolescência me impressionava muito, é que naquela época todas as igrejas presbiterianas do Brasil adotavam o mesmo periódico de educação religiosa. Então, a lição que eu estava estudando lá na roça, no sítio Boa Sorte, os irmãos lá da Helvécia, na Igreja Presbiteriana do Rio, estavam estudando a mesma, e por todo o Brasil. Então, quando os adolescentes se encontravam, eles estavam estudando a mesma lição, podiam conversar sobre aqueles assuntos. Assim é a Igreja de Cristo. A nossa mensagem de hoje, meus irmãos, tem como tema a unidade impressionante da Igreja de Cristo. E qual é a base desta unidade? A base desta unidade é o sangue de Cristo. Nós somos levados para perto de Deus e para perto um dos outros pelo sangue de Cristo. Veja o que diz o texto que nós lemos. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes andavais longe, fostes aproximados
foste levados para perto pelo sangue de Cristo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. É ele, nosso Senhor Jesus Cristo, quem promove a nossa reconciliação. A reconciliação entre a criatura e o Criador. Entre nós e Deus. Mais uma vez, o apóstolo Paulo nos orienta em 2 Coríntios 5,19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Em João 12, 32, nosso Senhor Jesus Cristo diz: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele estava falando a respeito da sua crucificação. Mas ele também estava falando da sua glorificação. E ele quer que todos nós estejamos juntos dele. Por isso que ele fala também da sua glorificação e da nossa. Ele fala da sua meditação. A palavra de Deus diz que na cruz todas as raças, todas culturas, todas as nações têm um encontro marcado. Então, não pode haver unidade na igreja que não tem compromisso com Cristo. Não há uma unidade na igreja toda quando nem todos são escolhidos por Deus para serem seus filhos. Vejamos o que a Bíblia nos fala da dinâmica da unidade. A unidade não. Aliás, o homem não tem condição de promover esta unidade. Toda vez que o homem procura por ele mesmo, pela sua capacidade intelectual ou de ajuntamento, promover a unidade, é um desastre. A primeira vez que os homens tentaram esta unidade, causou confusão e separação. Está registrado em Gênesis capítulo 11, versículo 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A verdadeira unidade não pode ser produzida pelo homem. Então, a verdadeira unidade só pode ser produzida por Cristo, com verdadeiros membros da Igreja de Cristo, como verdadeiros membros do corpo. E quem faz parte desse corpo são aqueles em cujo coração Deus foi implantado. Em cujo coração
a domínio de Deus. Porque só o Espírito Santo pode promover uma unidade que permanece para sempre. Porque a unidade promovida pelo Espírito Santo é uma unidade baseada na compreensão e no amor. E nós só sentimos o que é realmente este amor de Deus em nós quando ele é implantado em nós. Veja o que a palavra de Deus nos diz no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Como viviam os convertidos. Vejam este exemplo. Como viviam os convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O Espírito Santo, ele nos une a Deus. Ele nos une uns aos outros. Só o Espírito Santo pode promover a unidade perfeita e completa. Mas só tem o Espírito Santo aqueles que de fato são convertidos. Esta é a dinâmica da unidade. Qual a finalidade da unidade? Vejam, em João capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus Cristo nos dá novo mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Meus irmãos, é através desse testemunho da nossa comunhão, testemunho da nossa unidade, que os de fora reconhecem que de fato nós somos discípulos de Cristo. Porque esta verdadeira comunhão baseada no amor verdadeiro, ela só existe entre os discípulos de Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo diz que, através do testemunho da nossa união, o mundo vai crer que Ele é Deus
O mundo vai crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos hoje de manhã isso. Vamos ler os versículos 21 a 23, 21, 22 e 23 de novo. João 17, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Só onde há unidade, só onde há união, só na igreja que todos se amam. Há a manifestação verdadeira do amor de Deus. Somente onde há unidade pode se manifestar o amor de Deus. Nós poderíamos dizer que no cristianismo, amor e unidade são dois lados da mesma moeda. Verdadeira comunidade cristã é aquela que é formada de homens e mulheres que têm Deus implantado neles. E Deus implantado neles, flui deles o amor. E por causa desse amor, a comunhão e a unidade, meus irmãos. Se o mundo não perceber que a igreja vive em comunhão, a culpa é nossa. Nós estamos falhando no que diz respeito o nosso testemunho a respeito de Cristo. Aquilo que ele, na oração sacerdotal, pediu ao Pai. Então, meus irmãos, qual é a conclusão lógica para todo aquele que tem o Espírito Santo à luz do Evangelho? É que sem unidade da igreja, sem unidade do corpo, o mundo não crerá em nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta a gente ter confusão aqui dentro da igreja, não se amar uns aos outros com o amor de Deus. Ter comunhão uns com os outros e sair por aí pregando o Evangelho. O mundo precisa ver o nosso testemunho, se de fato nós nos amamos uns aos outros e fazemos igual que a Bíblia manda. Veja o que nós lemos no Evangelho de Marcos. Sobre a bênção da unidade. O diabo vive o tempo todo tentando separar o povo de Deus. Por isso é que tem muito fuxico e muita fofoca na igreja. Porque os discípulos do diabo e as discípulas do diabo estão na igreja querendo promover isso. Mas essa é a tentação do diabo, porque ele sabe que uma casa dividida, ela não tem futuro, ela não sobrevive. Marcos 3, 24 e 25. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir.
A palavra de Deus diz que quando a casa de Deus, quando a igreja está verdadeiramente unida, Deus vem e derrama sobre esta igreja bênçãos em profusão. No Salmo 133, versículo 3, essa igreja recebe bênção como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor, ali orna o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A igreja unida é a igreja que tem autoridade. É a igreja da qual nosso Senhor Jesus Cristo diz que tem toda a autoridade. Tem autoridade para ligar e desligar coisas do reino espiritual. Mateus 18, 18. Eu vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. A perfeita adoração, ela é fruto da comunhão com Deus e da comunhão entre os irmãos. É fruto da unidade. E esta unidade atinge a todos, indistintamente. Porque, meus irmãos, nós falamos sempre que nós devemos, durante a nossa experiência, fazer exercícios espirituais. Porque assim como há exercícios físicos para desenvolvimento do nosso corpo físico, há exercícios espirituais para o nosso fortalecimento espiritual. E um dos exercícios que nós devemos fazer é sempre procurar sentir a presença de Deus na igreja. Eu não acredito que tem alguém aqui que acha que Deus mente, que não cumpre as suas promessas. E ele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estará ali. Você tem se exercitado espiritualmente para sentir a presença de Deus na igreja? Quando você está na igreja, se reúne na igreja? A unidade é a manifestação visível. Quando a igreja é unida, se nós de fato nos tornarmos uma igreja 100% unida, isto se torna um testemunho tão vivo, passa a ser a manifestação da presença de Deus nos nossos cultos. A manifestação da presença de Deus na vida de toda a igreja. É a manifestação do amor de Cristo tomando conta de nós. É a manifestação do amor de Cristo reinando em nossos corações. Quantas igrejas, meus irmãos, não têm o seu testemunho, sua força, sua alegria em Cristo roubada por causa de divisões, por causa de contendas entre os irmãos.
Em quantas igrejas não tem acontecido, em vez do amor de Cristo reinar no coração dos irmãos, é o rancor que tem se aninhado no coração de alguns, mágoas e ressentimentos, matando a vida espiritual da igreja, matando a força espiritual da igreja. Lembremos, todos nós somos filhos da graça. Todos nós que fomos escolhidos por Deus somos filhos da graça. E se nós somos filhos da graça, a palavra de Deus nos ensina que nós somos um povo do perdão, um povo da reconciliação. Se em algum momento a graça, a unidade for quebrada, temos a graça e o amor de Cristo como provisão. Para consertar tudo isso, e a graça e o amor de Cristo cobre multidão de pecados. Então, meu irmão, minha irmã, por que você não perdoa? Por que você tem tanta dificuldade em perdoar? Porque um dos empecilhos para a igreja ser 100% unida, tem a ver com a falta de amor e espírito de perdão. Vamos fazer uma escolha. O assunto, hoje à noite, aqui e agora, vamos fazer uma escolha. Qual é o assunto que nós estamos estudando na escola dominical? O assunto do trimestre. É que a sua escolha, a nossa escolha tem consequências. Se nós escolhermos a partir de hoje vivermos o Deus implantado em nós, o nosso coração cheio do Espírito Santo, nós vamos amar uns aos outros. Se nós fizermos essa escolha hoje à noite, escolher viver em união com os irmãos. Vamos fazer isso? E nós vamos ver as consequências. Deus abençoando a igreja. E eu não estou pensando em números, eu estou pensando na igreja, em nós, que já estamos aqui vivendo esta experiência maravilhosa para podermos testemunhar aos outros essa experiência. Então, como salmista, vamos pedir a Deus que sonde o nosso coração, mostre-nos os nossos ódios, os nossos ressentimentos que estão escondidos dentro do nosso coração. Por isso nós somos tão tímidos e não declaramos o amor ao irmão. Vamos hoje à noite, após o culto, abraçar cada um dos irmãos aqui e dizer: eu te amo. Vamos confessar um a um cada um dos nossos pecados. E vamos pedir a Deus que, a partir de hoje, libere dentro de nós o verdadeiro espírito cristão, o espírito de perdão. Versículo 13 traz o título da mensagem de hoje à noite. Levados para perto pelo sangue de Cristo. É um milagre. O milagre dos inimigos de Deus se tornarem seus filhos.
O sangue de Cristo eliminou toda e qualquer hostilidade que possa haver entre nós e Deus e estabeleceu a reconciliação entre a criatura e o Criador. E aqueles que outrora eram inimigos de Deus, agora são seus filhos. Então, irmãos, vamos nos comportar como filhos de Deus. O versículo 20 diz qual é o fundamento. Qual é a verdadeira doutrina? Qual é o verdadeiro caminho? O apóstolo Paulo está falando que os efésios se tornaram membros da família de Deus e concidadãos dos santos, porque se basearam na doutrina dos apóstolos e profetas. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que nós também aqui, se de fato cremos nele, somos também seus discípulos. O fundamento é claro. A doutrina é clara. O apóstolo Paulo não menciona aqui os patriarcas. Ele não menciona também os reis piedosos. Mas ele menciona aqueles que tinham ofício, foram chamados por Deus para ensinar. Os apóstolos e os profetas foram designados por Deus para edificarem a igreja. E a fé desta igreja deve estar baseada nesta doutrina, na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E, finalmente, irmãos, dizer que Cristo é a pedra angular não significa que há outras pedras. Eu tenho incentivado a igreja a cada dia ler mais a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia toda aqui no domingo de manhã e à noite, para que nós entendamos essas coisas. Porque os católicos, que são a grande maioria, e outros defendem que Pedro é outra pedra angular. E não tem base nenhuma bíblica no versículo logo depois, quando diz que Cristo é a pedra angular, nos diz que todo edifício está fundamentado em Cristo. Então não existe outras pedras. Todo edifício, toda a igreja está fundamentado em Cristo. Não apenas uma parte do edifício, todo, a totalidade da igreja. Por isso, meus irmãos, não há lugar para a defesa de outras pedras angulares. Que nós possamos, irmãos, assumir o compromisso e, a partir de hoje, nos encher do Espírito Santo, procurar sentir a presença de Deus na igreja e dentro de nós, porque se nós somos escolhidos, Deus foi implantado em nós. Que Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o Salmo 100.